Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos à palavra do dia. Desde ontem, o versículo que está para me ministrar, vou falar sobre Tiago 3, do 3 ao 18, fala sobre o final. Já tem um vídeo, acredito, no Insta, @influenciando.a graça, nessa palavra, mas ontem veio algo diferente e eu preciso passar para vocês, porque estou aqui para testemunhar, né, os feitos do Senhor na minha vida, da minha família, e de experiências que já passamos vivenciando dentro da casa do Senhor com espírito de engano. E o povo tem que se alertar se quiser ir para o céu, porque só fica no engano quem quer, né? Então, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos purifique, que o Senhor. Porque para subir a gente tem que se purificar, ser transformado, ser revestido, né? Bem, só ser preparado. Ontem eu escuto um pastor falar sobre os espíritos do povo de Deus. Eu já pastor também, pastor que trabalha com o mundo espiritual, com a e esse conhecimento que para isso ela julga o outro. Então, ele fala sobre o que vai ser capaz de que é uma representação da gente que eu encontro a só caindo. O ruim é isso, virar para o Facebook, para vocês verem como certos assuntos ficam nos cortando. A gente tem que falar e anunciar. Não tem que anunciar. A não ser quando eles vão sair da igreja. Vão tem a rede social para realizar sobre a gente, orientar o povo, já conversa isso. Não sei se só entra lá, e o sangue de Jesus. Verdade. Não entra idolatria, não entra felicidade, não entra admiração, não entra espírito, mas tem o poder de fala que a apóstolos no Senhor do Senhor, que fazia o ídolo, que o Senhor quer posicionamento para atendimento de Deus vem do diabo. Já fui paralisado desse que eu tô aqui, que eu não fazer uma live por lá, logo que sim, por graça, para assistir a perseguição. Já que eu falo a verdade, já porque eu vou o conhecimento do povo enganados. Não já não é só que já verifique todo é pecado, tudo que não é do agrado. Eu sempre falo para vocês, o espírito aqui, há um espírito satanista que às vezes fala aqui, ó, que confundia muitos poetas, que é Deus. E às vezes esse espírito de o espírito da Kundalini, misericórdia, espírito da divinação, como é bom ter medo, sabe, quem está perto da luz e quem está querendo. Eu coloquei, deu um Google e coloquei assim, a Kundalini, a representação da espiritual, que se encontra adormecida na face da chakra, a chakra raiz, chamada de Mulam Darara, nem pronunciar. A palavra Kundalini vem do sânscrito
Kundalini, do da energia ou espiral. O que é serpente Kundalini? É a energia feminina em forma de serpente adormecida na coluna vertebral, capaz de percorrer o caminho dos 7 chakras. Não sei como se pronuncia. Aí o que é Kundalini na Bíblia? É entendida como um poder espiritual adormecido no osso sacro, que só deve ser por uma alma realizada de alto nível. Então, por existir só um trechinho, só um pouquinho, que é algo espírito muito espiritual. Para quem vive na adição, enfim, que não agrada ao Senhor. A outra tipo de serpente que citou foi a tal da Piton, que é o que tem operado em muitas igrejas, ele falou. Aí diz assim, eu coloquei Piton significado espiritual, só vocês dar um Google que vocês vão ver lá. Na mitologia grega, Piton era uma serpente monstruosa que habitava em Delfos e era associada a um espírito demoníaco. Na Bíblia, a expressão é traduzida como espírito de adivinhação, como eu já falei. Esse espírito demoníaco. No entanto, a tradução literal é espírito Piton, ou espírito de Piton. Então, nós devemos buscar conhecimento com toda coisa. Eu sei pessoas a situação como TDAH, autismo, dislexia, que são pessoas super inteligentes, né, para algumas coisas. E isso faz a outras pessoas. Isso não quer dizer que essa pessoa é espírito de Piton, essa pessoa é espírito com balinha, mas há uma sabedoria. Há uma sabedoria que a Bíblia diz que ela vem do alto. A outra dislexia, TDAH, autismo, Piton, Kubalini, que nós sejamos guiados nessa sabedoria. Aqui diz a sabedoria quem pode saber inteligente, mostra quando somos inteligentes, quando somos pessoas que têm um inteligência alto, nossas obras são de mansidão. Olha aí como é importante o crente ser manso. Aqui diz, em mansidão e diga. Então, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso de vosso coração, não vos glorieis nem imitai contra a verdade. Então, eu estou falando a verdade de certos espíritos que habitam no meio do povo de Deus. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, pessoas invejosas, pessoas que não têm amor, pessoas que não têm, como dizer aqui, não tratam, não têm, acreditam em empatia, não vou chamar para fazer a obra, mas quer ter sem ter. É uma pessoa que tem amarga e tem faccioso. E diz mais contra a verdade. Possamos andar na verdade, não na mentira. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena e diabólica, porque a sabedoria que é animal e diabólica devemos pedir a Deus o discernimento. Então devemos pedir ao Senhor discernimento de qual é a sabedoria animal e diabólica.
discernir o que é de Deus e o que não é. Porque onde há inveja e espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Aqui eu falo, a Bíblia diz que a gente não é tudo, mas ficar bom. O que é bom conforme a palavra. Outros ensinos que não conhecem a palavra de Deus devemos descartar. Mas se a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois fica moderada, tratável, cheia de misericórdia, de frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Olha só, olha como é claro. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Aleluia. Cheia de misericórdia. Você tem misericórdia do seu irmão? Você tem misericórdia? Ou você tem espírito faccioso e reflexivo? Deixa de misericórdia de bons frutos. Sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça é paz. Para os que exercitam a paz. Não posso manejar. Posso mandar sabedoria na sua alma. E é a das luzes. Possamos andar na sabedoria celestial. E não sabedoria eterna. A sabedoria eterna pesquisa. A gente aí devemos descartar o que não é província comparativa de sabedoria. Porque a sabedoria espiritual ela não é facciosa. Seriam enganados nos dias da religião, mas daí não acho. Tentando enganar a muitos. Mas também eu digo no fim que Jesus nos guarde de enganação, espírito de feitiçaria, espírito do que presta dentro da casa do Senhor, dizendo profetas e gentílicos que o Senhor lhe fala. Você tem a mente de Deus para a sua vida, não ninguém. Porque hoje em dia é raro as entidades que são usadas verdadeiramente por Deus. Que Jesus dê sabedoria. Que Deus traz paz e não libertadores, não traz confusão. Então, seja guiado por Deus. Nós cristãos guiados pelo Senhor para tudo. Tem que estar onde o Senhor quer que a gente tem que ficar com o que o Senhor quer dentro de casa. Tem que ter tudo conforme o Senhor quer. Claro que tem pessoas que às vezes, como eu, para quem tem pessoas que buscam relacionamento e às vezes dá certo, às vezes sem Deus falar, porque é a configuração da pessoa. A pessoa já lhe trata bem, a pessoa já demonstra ter vários pontos positivos, vamos dizer, da configuração que bate, né, um com o outro, já está mostrando que aquele relacionamento pode dar certo. Enfim, é só um exemplo que eu estou dando. Mas tem coisas que já tá na cara que não é de Deus. Isso é em tudo. Ontem a gente falava, né, com a colega Rosimala das Marias sobre isso, que essa região aqui é uma região atribulada de espírito de perturbação, principalmente quem vive no segundo casamento. Aqui é a luta nas famílias, não é de hoje. E quando chegamos para fazer... Não é de hoje. E talvez esses espíritos mal, dominem o Brasil, né? Mas como eu nasci aqui no Rio Grande do Norte e por aqui vivo, até então,
e o conhecimento que a gente tem de algumas coisas, e a gente vê e observa, que não é de hoje. E a gente falava, no caso, né, pai contando de um colega nosso, que eles se separaram, era um casal, né, do ministério igual, em vez de não sei quantos anos, enfim, daqui da região, se separaram e depois ele se juntou com outro, ou casou, nem sei direito, se casaram ou se juntaram, e ela ficou perturbada com depressão e tanta coisa. Ela ficou com depressão e tanta coisa, né? Essa segunda mulher dele, que resolveram se separar. Então eu fiquei pensando, por que esse espírito atua até hoje? Tem outro casal que vive no segundo casamento. O primeiro a menina sofreu, apanhou. Deus deu, acredita, esse outro, porque violência nunca foi a vontade de Deus. O Senhor não quer apoiar um casamento com violência. Se demanda o marido amar como Cristo ama a igreja. Por isso se vira. Aí a menina vive perturbada também, com uma depressão, com uma coisa ruim. Desde que meu cunhado também se separou da minha irmã, né? Eu também vivo doente de depressão, praticamente. Quis uma depressão me dominar. Simplesmente pela separação deles, ou seja, o mal veio para dentro de casa. Mas a pessoa que foi mais atingida fui eu. Então, por aí a gente tira por aí a gente tira que há algo estranho, principalmente nessa região. Porque conheço casais que vivem no segundo casamento em outros estados que não vivem a confusão que alguns daqui vivem. Por isso que o cristão deve andar ouvindo a voz do Senhor, perguntando o que é dele e o que não é. O que é a sua vontade e o que não é. E a maioria da minha família, dela, todos praticamente vivem, a maioria, no segundo casamento. Que é o que? Maldição hereditária. São pessoas que não dá certo relacionamento, né? A não ser que o Senhor chegue e quebre todo o jugo. A maioria dos meus, vamos dizer, de primos, tudo é no segundo casamento, já vem dos avós. Já vem dos avós. E essa região aqui também tem alguns casais que, em famílias que sempre acontece isso. Então, quando a gente foi fazer a obra do Senhor nas Marias, com pouco tempo chegou lá uma mulher se dizendo missionária. Não está nome por ela, tem que ter sabedoria aqui na internet. Mas quem sabe a história, né? E a irmã que eu estava conversando ontem, Rosimar, ela mesma citou. Ela falou, quando aquela feiticeira chegou na igreja, que tem gente que se disfarça, mas quem vive no disfarce não engana quem vive na intercessão, não é isso? Esse espírito engana muito dentro da igreja. Pastor, tudo, obreiro. Se a gente tiver cuidado, a gente é dominado por eles. Então, minha mãe sonhou com uma cobra enorme chegando no telhado lá de casa. Aí começou confusão, separação e tanta coisa. E eu sempre fui a mais atingida. Simplesmente pela minha saúde, que é sensível, e certas coisas não compactuam. Isso a gente já tem experiência de algo que a gente já tinha passado na Lagoa de Velhos. Quando um dia uma irmã estava orando, ela viu uma serpente enorme entrando dentro da igreja e indo para o lado da mocidade. E o caso, eu fui atingida, enganada por uma psicopata, uma usada, né, pelo inimigo, que não tinha o Espírito Santo de Deus de verdade, mas sim o espírito de cobra, que são pessoas que dão lugar para esse espírito. Que são espíritos de engano que entram na casa do Senhor, que é destruir o povo de Deus, ou quem anda em sinceridade, ou quem quer andar em santidade, ou quem quer andar na verdade.
Chegando aqui, em Bom Jesus, faz 2 anos que estamos aqui, eu vou e sonho com uma cobra enorme. E eu, Jesus, cobre-me com teu sangue, cobre a nossa casa com teu sangue. Outro dia, eu sonhei novamente, com poucos dias, que eu tenho sonhado com essa cobra enorme. A voz dizia, a cobra está lá em Raquel. Aí se passou-se mais alguns dias, minha irmã disse assim, eu sonhei com um ninho de cobra embaixo da minha cama. Mas só que alguém disse assim, a cobra saiu. Ou seja, e de lá pra cá eu tenho passado uma guerra grande. E esse espírito, o que é que acontece? Causa contenda, confusão em tudo que não presta. Por isso que é bom andar ouvindo a voz do Senhor, na direção do Senhor, e pedindo, Senhor, tira de mim o que não é tua agrado. Senhor, mostra pra mim onde estou errando. Senhor, me mostre onde estou falhando. E me ajuda a acertar os meus caminhos, porque eu não quero te desagradar. Eu quero andar na sua direção. Porque eu tive esse sonho, ela teve outro sonho. A menina dela já tinha tido um sonho. Chegava um anjo, João Batista, dizia que ela e o marido estavam errados. Os dois estavam errados. Então, por aí tira outras coisas. Não sei se era o marido dela, o ex, ou o atual. Então, Deus dá discernimento, Deus dá direção. E a gente precisa se posicionar. Deus dá direção para a vida daqueles que querem. Deus mostra onde estamos errando. Deus nos corrige. Porque nem tudo é de Deus, nem todo relacionamento é de Deus, nem toda união é de Deus, nem toda direção é de Deus. Nós estamos manipulados por espíritos manipuladores de cobra, de mentira. Sonhar com cobra, cobra representa traição, cobra representa ataque, cobra representa mentira, cobra representa inveja. Todo espírito que não é bom representa toxicidez. Pessoas tóxicas é terríveis. Há um espírito de toxicidez. Ou seja, pessoas tipo espírito, pessoas de narcisismo. Narcisismo são pessoas, é um espírito que além das pessoas que às vezes faz até outras adoecerem, causando um mal terrível. Então a gente tem que ter um certo cuidado. E esse espírito de toxicidez habita dentro da casa do Senhor e muitos cristãos que dão lugar para esse espírito de cobra, para esse espírito de toxicidez. Olha o que é que diz esse moço fala. Saiba que o abuso narcisista causa. Sabia que o abuso narcisista pode causar dano cerebral em quem sofre? Quando você está com um narcisista, ele te estressa no nível astronômico, o que eleva os níveis de cortisol, hormônio de estresse, muito acima do limite saudável. Esses níveis elevados de cortisol, ao longo de semanas, diminuem o tamanho do hipocampo, região do cérebro de memória, processamento de emoções e que está envolvida até na tomada de decisões. E também vai hipertrofiar sua amígdala cerebral, região do cérebro de medo, ansiedade e culpa. Ela fica inchada e hiperativa, disparando pensamentos de pessimismo, negatividade, te deixando num estado constante de sobrevivência. Isso é o que acontece no seu cérebro quando você é submetido a um estresse crônico de qualquer tipo. Você provavelmente não é doido ou doida. Seu cérebro pode estar inflamado pelo estresse crônico. Mais foco, menos ansiedade. Sabia que o abuso narcisista... O abuso narcisista causa estresse crônico. A gente não é doido ou doida. Seu cérebro que pode estar inflamado pelo estresse crônico. Mais foco, menos ansiedade. Inflama o cérebro. Então, vigiemos. Sabia que o abuso narcisista pode causar dano cerebral em quem sofre? Dano cerebral. Então, como é que Deus apoiaria um relacionamento? Uma pessoa que bate, uma pessoa que é violenta, ou pessoas que são tóxicas em palavras que maltratam. Se causa todo esse sofrimento. Deus não sei nada disso. Mas é o espírito que domina muitas. Porém, e às vezes até colegas, porque dão lugar. Mas se der lugar para Jesus, a gente é amável. A gente é tratável, a gente sabe como lidar com o próximo. Está com um narcisista, ele te estressa no nível astronômico, o que leva o nível de cortisol, hormônio de estresse, muito acima do limite saudável. Esses níveis elevados de cortisol, ao longo de semanas, diminuem o tamanho.
terríveis, que possamos ter discernimento, que possamos ter amor na prática e que possamos viver o amor de Cristo. Muitas pessoas têm esse transtorno, né, de narcisismo, da criação, ou a má criação, ou algum trauma, alguma coisa da infância, e às vezes não reconhece os seus erros, não reconhece que é assim e precisa ser mudado, não é isso? Então Deus nos guarde, Deus nos livre de relacionamentos tais. Eu já fui noiva com um moço tipo assim. Então assim, são pessoas que colocam você dentro do dentro do labirinto, dentro do abismo. Chegando aqui, eu já falei isso, né? Conheci um moço e o mês praticamente, tipo assim, a gente conversando um dia, praticamente 3 vezes ele me colocou pra baixo. Criticou roupa, não é? Nem era roupa escandalosa não, minha roupa nunca foi escandalosa. Porque eu tava arrumada demais, que a igreja não era desfile de moda, que sei o que lá mais. E falou tanta coisa que eu falei, meu Deus, me livre barra de Jesus. Já passei por um noivado assim. E a maioria das pessoas dessa região é desse jeito. Isso é homem, é mulher, é colega, como eu falei, é irmãos em Cristo. Independente da denominação. Isso é um espírito terrível. São pessoas que se acham, o ego aflorado, ou que se acham demais. O rei da cocada preta, né? Que gosta de menosprezar, diminuir os outros. Como diz o texto, tem conhecimento que é animal diabólico. Porque tem gente que às vezes acha porque tem uma graduação, ou 2, ou 3, ou o que for, mestrado, doutorado. Quem não tem nenhuma graduação é um Zé Ninguém, não é capaz de aprender, não é capaz de fazer algo, ou não serve para algo. Vocês já viram isso? Pois é, isso não é de hoje, né? Felizmente. Ainda tem essas mentes que sem noção. Então que sejamos o que o Senhor quer que sejamos e façamos o que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Independente de A ou B. Porque às vezes a gente só faz alguma coisa, só chega a algum lugar. Porque muitas das vezes a gente só faz alguma coisa, ou só chega a algum lugar, ou a algum nível, com a ajuda de outras pessoas. Porque uma andorinha só não faz verão, já diz o ditado. Então tem pessoas que não dão as mãos, mas sabe criticar. É o ingrato, mas sabe criticar. Não ajuda, mas sabe criticar. É incrível. Como pode? Então, desse se afastamos, né? Às vezes é melhor caminhar só com Cristo do que com gente que não convém. Mas ainda tem aquelas pessoas, poucas pessoas, que sabem, né? Ser cristão. Ou ser gente que às vezes não está nem ligada ao cristianismo, mas sim à humanidade. Que é muito feio um ser humano desumano. Que Jesus dê sabedoria, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ajude a fazer tudo aquilo que o Senhor quer que façamos. E que possamos ter as pessoas certas para isso. Porque uma andorinha só não faz verão. A paz do Senhor. Tenha um ótimo dia. E oremos e vigemos com certos espíritos. Espírito de adivinhação. E possamos perguntar para Deus, Senhor, quem está controlando o espírito da adivinhação? Ou é o teu espírito? Me ensina a ser guiado e controlado pelo teu Espírito Santo. Me ensine a ouvir a sua voz verdadeiramente. Me ajude a andar em teus caminhos, porque o Senhor se revela. Amém? Olha só, a primeira cobra mostrou a irmã lá em Lagoa de Velhos, no círculo de oração, que somos da intercessão. Segunda cobra, Deus mostrou a minha mãe lá nas Maria. Terceira cobra, Deus mostrou a mim aqui em Bom Jesus, porque Ele mostra quem quer, do jeito que quer e na hora que quer. Ele usa a geração antiga, mas também usa a geração recente. E ainda usou a minha sobrinha para confirmar, porque devemos ouvir até voz de criança, porque Deus usa até criança se precisar. Deus usa jovem, Deus usa senhora, Deus usa idoso. Mas para aqueles que dão lugar e estão na brecha, aqueles que estão sem discernimento também são usados pelo inimigo. Então oremos, vigiemos, para não cairmos nas astutas ciladas do diabo.
e que possamos ter amor na prática e viver como o Senhor quer que vivamos, em humildade, em união, porque se não for assim, esse evangelho é mentiroso, nunca foi evangelho. A paz do Senhor a todos e que possamos viver como o Senhor deseja e almeja. Todo espírito, né? Saia da redor de nós. Que o Senhor guarda a mim e os meus. E você peça pelos seus. Porque esse espírito, às vezes, quer usar até a sua família de casa. Esse espírito, muitas vezes, próprios de casa, quer usar a parentela, o rei, se escreve, orando, olhando e vigiando, porque maior é o sangue de Jesus. Usa muitos aqui. Quem comprou ainda, quem compra a igreja, quem compra Deus. Espírito de adivinhação, não é espírito de manipulação, não é espírito, mas é o sangue de Jesus. Todos aqueles que querem guiar pelo Senhor Jesus, então temos que ser guiados por Ele. A paz do Senhor.